Caríssimos irmãos, nós vimos no sábado que Jesus começa a defesa dos seus discípulos, mostrando-se Senhor do sábado. E agora, ele vai demonstrar o seu senhorio através de um milagre. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Ora, o homem cuja mão direita era seca representa todos aqueles que, na velha aliança, estavam dentro da sinagoga incapazes de realizar obras sobrenaturais, porque não estavam ainda readmitidos à vida divina pela graça de Jesus Cristo. Portanto, não podem fazer o bem. A mão direita, de fato, representa o agir, o trabalho, a obra. São Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas São Paulo nos explica que nós somos justificados pela fé. Ou seja, sem a vida de Deus que nos é dada pela fé em Jesus Cristo, nós não podemos estender a nossa mão. Nós permanecemos com a mão seca, ou seja, não está irrigada pela vida da graça. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para verem se iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Os mestres da lei e os fariseus, eles são malignos. E como todo homem mal intencionado, eles observam Jesus como que torcendo para que ele cure no dia de sábado, justamente a fim de poderem acusá-lo. Fariseu é assim, ele acusa os outros daquilo que ele está torcendo para que os outros façam, justamente para que eles possam acusá-lo depois de fazer aquilo que eles disseram antes. É sempre assim. E, aliás, quando os outros fazem aquilo que eles querem, que os fariseus pretendem, ou quando discordam deles, quando os contrariam, eles, porque estão mais preocupados em ter razão do que com a verdade, com o bem, então eles ficam torcendo para que a pessoa se dê mal. Já que quer seguir a própria cabeça, então que se dê mal, que se prejudique. Muitas vezes nós podemos ser assim também, hein? Quando as pessoas não nos ouvem, quando elas não fazem aquilo que nós queremos, muitas vezes nós torcemos para que elas se prejudiquem, para que elas se deem mal. Isso mostra como o nosso coração carrega ainda a sanha farisaica dentro da alma. Mas o pior é que, no fundo, muitas vezes nós estamos torcendo para o pior acontecer só para podermos acusar. Que coisa maligna. Como o nosso coração é capaz de ser ruim. É assim que são os fariseus, de ontem e de hoje, do mesmo jeito. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ou seja, ao invés de ter algum respeito humano, ao invés de dizer, nossa, eles estão aí para me julgar, portanto, eu vou tomar cuidado e vou tomar aqui, fazer um milagre discretamente,
Depois que terminar aqui a reunião, eu vou com um homem ali do lado, sem que ninguém veja, ou eu vou dar um comando, quando ele chegar em casa ele fica curado e ninguém nem fica sabendo. Não. Jesus o chama para o meio da sinagoga, para a vista de todos. Ou seja, não apenas ele não tem nenhum respeito humano, mas pelo contrário, ele tem audácia divina. Ele diz: se é para vocês se escandalizarem, então se escandalizem mesmo. Eu conheço os pensamentos de vocês. Eu sei o que vocês estão achando. Eu sei que tudo que eu fizer, vocês vão criticar. Se eu não curar, vocês vão dizer: está vendo como ele não cura? Se eu curar, vocês vão dizer: está vendo? Ele curou como nós tínhamos dito que ele iria fazer. Então com vocês não tem jeito. Quer saber? Eu conheço o coração de vocês. Então eu não vou ficar discutindo as suas intenções. Eu vou discutir o que é correto fazer, o que é justo ser feito, aquilo que se deve fazer exatamente. O homem se levantou e ficou de pé. Então disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Portanto, Jesus coloca nas mãos deles a solução da questão. Já que vocês são tão apegados ao sábado, já que vocês têm tanto apreço pelo sábado, pergunto: o que é lícito? O fariseu fica calado, não diz nada, só serve para atacar, para criticar. Ele não responde a verdade, ele não está preocupado com fatos. O fariseu tem narrativas, explicações convenientes. Então eles não dizem nada. Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, ele passa o olho, ele encara um por um, ninguém diz nada. Então diz ao homem: estende a tua mão. O homem estende a mão, ou seja, ele faz aquilo que é impossível, e o que é impossível acontece. O que mostra a dinâmica da graça. Porque nós muitas vezes esperamos sentir algo diferente para fazermos aquilo que nos é comandado por Deus. Então nós queremos ter uma iluminação interior, uma convicção na vontade, um impulso sobrenatural. E aí nós, então, diante da evidência de que nós recebemos, por assim dizer, a força, nós começamos a agir. As virtudes infusas não trabalham assim. A graça trabalha na nossa natureza pela mediação da fé, ou seja, é quando eu faço força que eu vejo que a força está aí. Eu não sinto a força antes. É quando o homem estende a mão que a mão fica curada. Não é que a mão fica curada e então o homem estende a mão. Justamente porque nós agimos segundo a medida da fé, então nós começamos a praticar a lei de Deus. E então nós começamos a ver que nós conseguimos fazer muito mais do que aquilo que nós achávamos que podíamos. Por quê? Não é pela força nem pela violência, como diz o profeta Zacarias, mas pelo meu Santo Espírito. Nós agimos e o poder está ali. Esse é o milagre da graça. Nós começamos a produzir, então nós vemos que Deus nos concede o crescimento. É assim que a graça atua. Eles ficaram com muita raiva. Os fariseus são endemoniados mesmo. Então, em primeiro lugar, eles ficam com raiva. Eles veem o milagre, eles veem a ação de Deus, e o que eles fazem é ficar com raiva. Toda vez é assim.
Deus age na história, Deus faz uma coisa maravilhosa, Deus faz uma intervenção, Ele muda os acontecimentos, Ele faz as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade, Ele entroniza o seu nome, coloca o seu temor sobre todas as coisas, Ele faz algo maravilhoso acontecer. O fariseu fica com raiva. Por quê? Porque eles são pirracentos, eles nem querem colaborar com a graça, e nem ficam contentes quando a graça age. É próprio de fariseu. Como tudo não está no controle deles, então eles ficam perdidos e se enraivecem e começaram a discutir entre si. Fariseu também conspira. Eles não apenas ficam com raiva, mas eles conspiram entre si. Começam a discutir, começam a deliberar, e começam a discutir o quê? O que poderiam fazer contra Jesus. Porque fariseu não apenas fica com raiva, não apenas faz conspiração, mas age. Age para destruir. Porque não pode permitir que a ação da graça aconteça fora do seu campo de controle. Ora, qual é a lição que nós temos com esse evangelho? É que nós precisamos, conhecendo os pensamentos dos fariseus, fazer aquilo que nós devemos fazer, porque a graça de Deus estará ali nos capacitando do modo como tem que ser. Não tenha medo de raivas, não tenha medo de críticas, não se preocupe com nenhum tipo de represália. Nós só iremos para a cruz quando Deus permitir, não antes disso. As coisas que acontecem conosco acontecem sob o comando divino. É por isso que nós não precisamos ter respeitos humanos, nem podemos recuar. Pelo contrário, temos que fazer o que é certo. E mesmo que nós pareçamos fracos, perdidos, sem forças, se nós fizermos o que é certo, a graça de Deus estará ali para completar o que nos falta. Nós vamos conseguir agir. Porque a força não vem de nós, vem dele. Quando nós cremos naquilo que ele diz, estende a mão, faz. E a coisa mais maravilhosa é que Deus não faz nenhuma obra pela metade. Tudo que ele faz e ele completa até o fim. Não há milagre de Cristo, não há intervenção de Jesus que tenha ficado pelo meio do caminho. Portanto, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós comecemos e concluamos aquilo que Ele começou a fazer. Que nós estejamos de acordo com Ele. É claro, Satanás faz aquela torcida contra. Então ele fica observando, fica intimidando, fica inibindo, fica criando todo tipo de constrangimento para impedir a nossa fé de agir. E se nós permitimos que ele penetre em nossa mente e começamos a vacilar, nós fazemos como São Pedro no lago de Genezaré, nós começamos a afundar, tudo começa a dar errado. Por quê? Porque nós deixamos a força da intimidação externa criar em nós fraqueza. Ao contrário, quando nós estamos atentos à palavra de Cristo, quando nós cremos nele com todo o nosso coração, quando nós, ao invés de termos medo, nós temos coragem, quando nós prosseguimos firme, andando sobre as águas, fazendo exatamente o que precisamos fazer, o resultado disso
é que a obra de Deus é concluída maravilhosamente. Queridos irmãos, não tenhamos jamais nenhuma vacilação na nossa fé. Mesmo que todos os olhares nos intimidem, tenhamos a coragem de ir para o meio, de enfrentar. Enfrentar as críticas, enfrentar as tentativas de inibição e colocarmos a nossa fé em operação. Porque aquilo que é o que nós devemos fazer deve ser feito. E Deus estará atrás de nós para nos respaldar. Sempre. Seja essa a nossa confiança, então nós jamais retrocederemos, pelo contrário, realizaremos as obras de Deus e aquilo que Ele determinou para a nossa salvação.